Nós vamos, então, dar seguimento ao nosso estudo da tarde de hoje, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, contando hoje com a delicada, competente, a linda palavra de Jussara Korngold, falando-nos sobre ser fiel até o fim, Evangelho de Jesus. Ok, então vamos dar continuidade. Mais um pouco, aí depois nós paramos para fazer nossos comentários e perguntas, né? Sim. Então, só para colocar a conclusão de Joana de Ângeles nessa mensagem, porque aí, né, é sempre aquele questionamento que nós temos, né? Ah, mas cadê os amigos espirituais? Cadê os benfeitores nessa questão? Estou aqui me dedicando, fazendo trabalho difícil, onde é que eles andam, né? E nos coloca, então, Joana de Ângeles, que os anjos guardiões continuam zelando por nós e pelo destino da humanidade, sempre vigilantes ao nosso lado. Invisíveis, mas não inoperantes. Confortam-te nas horas graves, estimulam-te ao prosseguimento e dão-te força em nome do amigo crucificado que ressuscitou para que sejas fiel até o fim. Então, esse é um ponto muito importante, né? Tem uma outra mensagem de Dr. Bezerra que eu adoro, né? Que ele fala, né? Que ele vê as nossas lágrimas, participa das nossas dores silenciosas. Então, é bem o que nós temos aqui, não significa que nós não estamos sendo assistidos, mas faz parte do processo, faz parte ainda, né, do meio árido, inclusive de nós mesmos, né, que nós estamos fazendo essa semeadura. Então, o vencer a nós mesmos, o conseguir trabalhar naquele meio que é o meio da humanidade onde nós nos encontramos, ainda de bastante dificuldade. Foi por isso que nós aceitamos a proposta, para que seja para a gente assim o galardão, né, como resultado, né, de operar no bem, de fidelidade a esses serviços nas questões desse processo tão necessário, né? Aliás, né, às vezes eu costumo falar, né, que na realidade, por causa da nossa dedicação, do nosso comprometimento com o bem, não só pessoal, mas da humanidade, né, tentando realmente ser um servidor dentro das nossas possibilidades, nós temos hoje contatos com entidades que se aproximam de nós, que invisíveis, mas não inoperantes, que de outra maneira nós não chegaríamos nem perto. Né? Então, por exemplo, ter a possibilidade de estar num ambiente que o Dr. Bezerra de Menezes está se manifestando através da psicofonia de Divaldo já é um privilégio. Né? Imagina só, né? Como se a gente fosse pensar nos altos cargos do mundo e nós podermos estar ali nesses altos, né? Compartilhando com essas pessoas. Então, esses espíritos desta categoria, como um Emmanuel, mesmo um Chico Xavier, né? Todos esses nossos queridos que trabalham com tanta encarnados e desencarnados, porque nós temos aqui uns encarnados que são excepcionais realmente, é um privilégio para nós por causa justamente desse esforço. E nunca vai nos faltar esse suporte, é isso que a mentora nos fala, né? Mas como nós compreendemos também as questões de sintonia, para que nós possamos ser assim, né, realmente inspirados, né, motivados por esse trabalho, a gente tem que dar sintonia para que eles possam atuar através de nós e para que nós possamos sentir esse conforto, esse estímulo, esta força adicional que nos chega. E numa mensagem de Batuíra, de fidelidade, ele fala o seguinte, que Jesus não nos pede votos reluzentes na boca,
nem promessas brilhantes, né? Então, nós lembramos da passagem de Jesus quando fala, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor. Aqui não é uma questão de falar, né? Aqui não tem como disfarçar a questão do óbolo da viúva, lembra, gente? Quando Jesus está lá no templo e aquela viúva chega dando tudo que tinha e o outro dá em abundância e ela dá a moeda que era mais de valor mais inferior que existia na época. Jesus dela pesou muito mais, porque é tudo o que vem do nosso coração, né? O que vem verdadeiramente da nossa intenção. Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu sempre lembro daquele livro, que é o livro Voltei, né? Que o nosso querido Frederico Figner, irmão Jacó, escreveu através da psicografia de Chico Xavier. E eu costumo dizer que eu acho que ele foi até um pouco severo demais com ele, né? Mas a gente compreende o que ele quer dizer no seu relato, no momento em que ele chega na espiritualidade, ele se sentia envergonhado da pouca luz que ele exala, ou da quase nenhuma luz que ele exala. De qualquer forma, a gente tem que lembrar, né, que ele foi recebido por Caribar Schutter, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, então não é um espírito, né? Mas imaginando a dor dele, que ele dizia, eu, orador, eu à frente de um movimento, espalhei sim a luz, que hoje é o crédito daquilo que ele recolhia, mas não fiz a luz interior. Então, de novo, não é teoria, não é possibilidade, não é saber falar, não é estar em frente de tribuna, é realmente a mão na massa em relação a nós mesmos e aquilo que a gente possa também fazer com que se transformem em ações benéficas para o mundo. Então, ele diz: Jesus não precisa de afirmação labial de fé, nem manifestação adorativa. Tem um diálogo que eu adoro, que está no livro Boa Nova, sobre a família de Zebedeu, em que aí então eu acho tão lindo essa passagem, né, quando fala a mãe dos filhos de Zebedeu, que a gente sabe que chama de Salomé, né, por favor, vamos chamar ela de Salomé, vai lá, como toda mãe, né, cuidar dos filhos, fala, olha, já que meus filhos parece que têm uma inclinação para te seguir, coloca uma à direita, outra à esquerda, né? Ou seja, né, deu uma atenção a eles. E aí nos conta a passagem, né, que Jesus não deu uma resposta assim, né, não disse nada que satisfizesse naquele momento um coração de mãe aflita. E aí, o que Salomé faz? Né? Chega em casa e vai cutucar o marido, fala, olha, vai lá conversar com Jesus, porque eu cheguei lá, falei isso, e ele não me deu muita bola, não, os costumes da época, que seja aquela coisa toda. E Zebedeu sai para conversar, então, com Jesus. E aí Jesus explica um pouco mais a respeito do seu ministério para Zebedeu, e naquele diálogo, né, Zebedeu, obviamente, não só pela própria aura, né, de bondade, de espírito puro que Jesus exalava, ficou completamente assim, num estado de extrema admiração e envolvimento, que ele mesmo estava falando, não, mas que maravilha, que ótimo, nós, né, com certeza meus filhos vão trabalhar com você, e eu vou aqui trabalhar para poder disseminar, né, levar essa mensagem a mais pessoas, a incentivar os outros, e Jesus para Zebedeu e fala, não, essa mensagem das grandes verdades não são para a multidão. Esse movimento de números ainda pertencem à iniquidade. Tardará bastante, né? Algo assim, mais ou menos. Depois vocês olham lá com direitinho o diálogo, né? Para que os movimentos da verdade sejam refletidos em números. Então, mostrando, não é uma questão de número, não é uma questão de palavra, não é uma questão de promessas falsas, mas sim de comprometimento de alma.
dentro da compreensão daquilo que representa o que Jesus quer de nós, como foi o que Paulo perguntou tão humildemente para Jesus: que queres que eu faça? Ele não chegou dando ideia, né? Ao contrário de Judas, pobrezinho, que achava que Jesus estava equivocado na maneira de fazer a sua divulgação, Paulo, que tinha toda a possibilidade, né, como sendo preparado que era para ser né, um representante do templo nas suas mais altas posições no Sinédrio, humildemente se reconhece não tendo a possibilidade de compreender que caminhos deveria seguir para fielmente servir a Jesus, compreendendo não é o meu pensamento, não é o meu ponto de vista, mas sim o de Jesus, que posteriormente ele enviou tudo isso. Então, conta sim com a nossa fidelidade. É para a gente fazer do jeito que Jesus necessita, não do jeito que a gente acha ou que a gente quer fazer. Porque, né, vamos fazer de novo um bezerro de ouro. Nesse ponto a doutrina espírita está muito bom, mas nesse ponto está difícil. Então vamos deixar de lado, vamos moldar aqui um pouquinho para os tempos atuais. Como as pessoas falam, né? Imagina, 165 anos depois, gente, não saímos nem da primeira infância como movimento religioso. Inexpressivo ainda que somos em números mundialmente falando. E já tem gente dizendo que estamos superados, que precisa fazer reforma em tudo isso. Aí ele fala, né? Patuíra, de todos os lados, invariavelmente chegarão apelos que nos convidam à deserção, elogios e injúrias, pedrada e incenso. Então, nos alertando para a dificuldade dos extremos, né? Porque a gente ainda gosta, né, de uma massagenzinha no ego, né? Faz bem, né? Mas essa massagenzinha no ego pode nos custar séculos para que cheguemos ao ponto e à oportunidade que estamos tendo agora, né? E, obviamente, as pedradas, que da mesma forma, uma vez eu lembro que eu encontrando com a doutora Marlene também, a gente sempre vai pedindo, né, orientação para esses espíritos nobres, e ela era nobre em dois sentidos, né, no sobrenome e na alma, Marlene Nobre, né? E a doutora me falou: Jussara, sempre lembra o seguinte, que só laranjeira que está dando bom fruto leva pedrada, né? E tem uma frase que ultimamente a gente tem falado bastante também num grupo aqui de NEP que nós temos, né? As dificuldades que a gente passa é porque Deus nos ama, né? Como diz Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela mensagem que ela fala, né? Que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Então, se está difícil, se está doendo, é porque o Deus nos ama, né? Saibamos conservar a fidelidade para que semelhante vitória nos coroe o caminho, tanta vez solitário e espinhoso. O segredo é suportar, o lema é servir. Então, não tem outra fórmula, né? Como eu disse no começo, esses são os alertas, né, que eles são difíceis, né, como disse a nossa querida Nádia, né, vestir o chapéu mesmo, né, é difícil para nós escutarmos, né, não é difícil, não é fácil ainda para nós aceitarmos que não estamos trabalhando no nosso potencial, que estamos sendo negligentes, que estamos achando que temos todo o tempo do mundo. Temos, né, somos espíritos imortais, mas ainda queremos, sabe, estar adiando aquilo que nós podemos estar fazendo nesse momento. Então, compreender que essa é a situação do servidor, né? Exigir é por isso que são chamados a servir nas terras que necessitam desse serviço e aonde nós vamos encontrar a diversidade. Não nos cabe julgar, né? Lembrando aquele diálogo que ocorreu quando o espírito André Luiz foi em busca lá de orientação, querendo trabalho, conversar, acho que com o ministro Clarencio, né?
e que tinha aquela outra senhora que ela, mas esse trabalho que você me deu eu não gostava, mas aquele eu também não gostava, mas aquele outro eu também não gostava. Então, não vamos ser esses, né, que vamos estar recusando as oportunidades de serviço, que todas elas significam nosso crescimento. E aí Emmanuel conclui dizendo depois, né, a outra mensagem era de Batuíra, mas seguindo nas mensagens que temos analisado. Avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir no campo do espírito, apesar de todas as provações que nos testem a confiança, às vezes caindo na perplexidade e no erro, para levantar-nos nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as próprias lágrimas ao calor das consolações hauridas no próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo. Eis a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. E para nós encerrarmos, então, essa primeira parte do nosso trabalho, nós gostaríamos de fazer uma complementação no sentido de fidelidade especificamente relacionada ao nosso trabalho na doutrina espírita. Então, o ser fiel até o fim, dentro de um aspecto de uma proposta de lealdade, honestidade, confiabilidade, comprometimento, constância, nos pede conhecer os fundamentos bebendo nas fontes originais da codificação, que são aproximadamente umas 10.000 páginas. Zelar pela prática espírita coerente com os princípios e finalidades e esforçar-se pela vivência dos postulados espíritas. Então, conhecer, a partir do conhecimento, zelar pela fidelidade àqueles conhecimentos e o esforço na sua prática. Então, esse é o trabalho também que somos chamados no campo que hoje labutamos, que é a doutrina espírita. Com isso, termina aqui essa primeira parte das nossas reflexões, e temos aí nosso tempo para podermos conversar um pouco mais, né, e escutar aí também as considerações dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Muito bem, obrigada, Jussara. Nós vamos começar aqui pela postagem que agora, por enquanto, foi a última, de nossa Tereza Costa, que é a revisora da nossa revista Cultura Espírita, para a qual você escreve também. Ela disse: gostei muito da sua exposição, acrescentada a sua fala doce, exalou muita paz. Obrigada. Obrigada, Tereza, obrigada. Agora nós vamos aqui às considerações. Deixa-me ver. Isso. É o Paulo de Filipe. Ele diz: creio que as sementes, se as temos, devemos jogar, ofertar a todos indistintamente. Se elas vão crescer ou não, não é do nosso julgamento. Certo, eu faço um comentário agora? Isso. Ah, tá. Não, com certeza, né, Paulo? Imagina só, eu fico pensando nisso, né? Se os espíritos que nos socorreram, né, que nos tiraram realmente, né, daquela lama em que nos encontrávamos, se eles pensassem dessa forma, esse não tem solução ainda, esse não tem salvação, né? Vamos pensar, né, na própria Maria de Magdala, né? Considerada a maior recuperação, né, vamos dizer assim, da história, num prazo mais curto que existiu, né, até por Emmanuel, quando fala que o dela foi o maior trabalho de transformação interior, muito mais, inclusive, do que de Paulo de Tarso. Então, a nós simplesmente cabe fazer isso. Não
como semeadores incautos, porque Jesus mesmo apresenta aquela parábola maravilhosa, né, do que caiu nas pedras, do que caiu nos espinhos, né, e finalmente do que cai na terra fértil. Então, né, vamos ser cautelosos nesse sentido, né, prudentes nesse sentido, de também a saber aguardar o momento, não dizer, esse irmão não merece, mas esse irmão ainda precisa um pouquinho de um tempinho mais para que a gente possa, né, aos poucos ir colocando essa luz. Mas sem dúvida alguma, e aliás, então vamos aproveitar e fazer o nosso agradecimento a todos os espíritos que vêm através dos tempos, né, nos socorrendo antes de nós até conseguirmos levantar o dedinho, né, para o céu, ajuda-te, o céu te ajudará, porque nós não temos noção de quantos obraram por nós para que hoje nós estivéssemos aqui já, pelo menos um pouco mais conscientes, né, em relação a como vínhamos nos colocando. E agora, acho que é a nossa, mais do que obrigação, né? Dever, né? Então, eu falo às vezes as pessoas falam, mas Jussara, o que te anima a fazer todo esse trabalho? Eu falo, olha, são duas palavras, é a sensação de dever e a sensação de dever, né? Então, que nos motive, né? O dever e o dever, né? Que somos conscientes que deixamos aí um rastro de iniquidades. Então, por aí, vamos fazer a nossa parte também. O Paulo de Filipe, ele foi te acompanhando aí, ele fez aqui uma outra observação a respeito de uma das suas. Ele disse, os cães ladram enquanto a caravana passa. Não nos esqueçamos de que os cães também são filhos de Deus. Não são para serem ignorados, mas tratados considerando seu nível espiritual. Pena, Paulo, que eu não estou lembrando agora, eu vou te dizer, a mensagem de Kardec está na Revista Espírita 1863, se eu não me engano, no mês de março ou abril, que é essa mensagem que fala, né, dos falsos irmãos e amigos, eu esqueci o nome, inábeis, onde ele fala que esses amigos inábeis fazem mais mal ainda do que os falsos irmãos, e aonde ele que nos diz, até o próprio Kardec que nos fala, até seguindo esse ensinamento de Jesus de não jogar pérolas aos porcos, entendeu? Que a gente não deve realmente forçar, né? Não são essas as palavras, eu estou dando a interpretação, né? Eu posso até tentar procurar aqui depois, não forçar, que seria em vão nós tentarmos forçar, porque aqui não se trata de nós ignorarmos ou nós termos pensamentos indignos em relação àqueles que ainda não se encontram, vamos dizer, abertos ou no mesmo estágio evolutivo que nós nos encontramos. Mas se trata de respeitar o momento e o livre-arbítrio deles. Se eu quero dar de comer a uma pessoa que não quer comer, eu não posso ir lá forçar ela a abrir a boca e engolir o alimento. Eu posso levar o alimento, né? Eu posso dizer, olha, você precisa do alimento, o alimento vai dar uma aula de biologia, de por que é importante a pessoa consumir aquele alimento ou tomar a sua água, mas eu não posso forçar a pessoa a beber água ou a comer. E aqui é isso. Então, não é nós, de nenhuma maneira, esses comentários, vamos dizer, essas colocações, elas vêm num sentido de nós desconsiderarmos, né, ou chamarmos de inferiores, ou ter qualquer sentimento de falta de caridade, mas compreender que existe um processo, né, e que nós temos que respeitar do mesmo jeito, né? Quando Jesus falou, Pai, perdoe, que eles não sabem o que fazem. Jesus tinha esse entendimento de que a gente era ignorante e não deixou de vir nos oferecer, né,
pelo menos para aqueles que conseguiram um pouco mais ainda naquela época, oferecer, né, justamente, né, essas possibilidades. Então, é mais nesse sentido, né, para que a gente, e no ditado especificamente, para a gente não se intimidar, né, com o, como diz lá no livro dos Espíritos, né? Que o bem é tímido, o mal não, né? Com a vociferação daqueles que são maus, que fazem um alarde muito grande, e que pode nos impactar para que nós prossigamos na nossa caminhada. Nós vamos, então, vendo aqui a Hilda lembrou aquela frase de Jesus para Pedro, não é isso? Pedro, o homem é mais frágil que perverso. Era essa a fala que você estava procurando, eu acho. É, exato, isso não é mesmo. isso? Isso está, se a minha memória não está aqui falhando, está em Aveluz. Pelo menos foi em Aveluz que eu vi. Eu acho que é Boa Nova. Também, né? Boa Nova. Também. Eu gosto muito dessa frase. Então, por favor, espera só um instantinho. Me dá aí só o capítulo para nós termos isso. Eu não lembro agora, eu teria que procurar, mas essa frase nunca sai do meu pensamento. Ok, obrigada, querida. Vamos em frente. O Paulo de Felipe diz assim, Jussara, os anjos guardiães zelam por nós, mas não interferem diretamente nas nossas ações e pensamentos, como nós muitas vezes talvez gostaríamos ou gostássemos, nos conduzindo no caminho que julgamos ser do bem. Porque, nesses casos, seus comportamentos seriam exatamente iguais aos dos obsessores. E é isso que devemos compreender. Olha, aqui nós temos que pensar nessa questão, né, Paulo? Uma vez me perguntaram por que os amigos espirituais não falam com a gente, não nos ajudam a sair aí, né, do mau caminho, essas coisas assim. Eu falei, é verdade, eles não falam com a gente, eles gritam. Porque eles mandam os anúncios em tudo quanto é parte. Tá? É na sua própria consciência, através de um familiar, é através de uma live, sem querer se conectou lá e começou a escutar alguém falando, é através de um vizinho que faz algum comentário. Então, eles usam todos os recursos, né, sem interferir diretamente, porque aí sim, a interferência direta é uma manipulação. Mas eles utilizam todos os recursos para, né, fazer chegar, e às vezes eles têm que utilizar os recursos de terceiros, porque a nossa vibração espiritual se encontra, às vezes, tão refratária, né, a essa influência que a gente pode receber, né, porque os espíritos têm essa capacidade de trazer assim os seus pensamentos, né? Mas nós estamos tão refratários às questões, principalmente muito mais no bem do que do mal, que eles têm que usar de terceiros que estejam mais em sintonia para poder nos trazer ajuda, mas a ajuda não nos falta. Não só pela voz da consciência, mas pela voz das consciências dos outros que acabam nos trazendo todo esse ensinamento. Obviamente, né, no caso dessa questão que você falou dos obsessores, os obsessores não estão preocupados com o nosso livre-arbítrio e nem com o abuso das nossas energias vitais que eles provocam no momento em que impõem a sua presença, né, num convívio mais estreito conosco, vamos dizer, na materialidade e compartilhando nossos fluidos vitais. Obviamente, os amigos espirituais não fariam isso por esses motivos. Eles não vão interferir diretamente no nosso livre-arbítrio e não vão nos prejudicar, porque os outros prejudicam a nossa saúde, não só espiritual, mental, emocional, mas também a física. Né? Temos que lembrar até aquele caso né, de Dr. Bezerra de Menezes, cujo filho tinha esse processo
tão avançado de obsessão que no momento em que conseguiram realmente fazer, né, porque foi colocado o doutor Bezerra, eventualmente podemos até fazer a libertação do seu filho, mas pode ser até que ele desencarne por falta dos fluidos vitais que vêm sendo compartilhados com a entidade, e que foi o que ocorreu, né, porque a entidade estava se alimentando dos fluidos vitais, né. Então, os amigos espirituais jamais fariam isso com a gente, porque sabem que estariam indo, fazendo algo inverso àquilo que eles pretendem alcançar, que é nos chamar a atenção para não nos comprometermos ainda mais do que já vimos nos comprometidos através das existências, né? Jussara, Hum. Jussara, eu estive aqui fora da imagem um pouco, porque eu estive procurando, porque eu acho que a frase a que você se refere, a orientação do Kardec, está em 1862, em junho. Na edição da FEB, que é a que todos temos, está na página 267. E o Kardec fala, eu escrevi um artigo sobre isso, para a revista Cultura Espírita. Ainda não reativamos a periodicidade da revista. Quando nós reativarmos, nós vamos usar esse meu artigo, que é sobre, o Kardec diz, se o Espiritismo pudesse ser retardado em sua marcha, não seria pelos ataques abertos de seus inimigos declarados, mas pelo zelo irrefletido, olha só, o zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Eu achei aqui agora também, ele na Revista Espírita, exatamente, de março de 1863. Ah, também tem, é? A minha é de junho, é de junho, é 1862. Ele, como é que chama? Reforça, né? Essa questão. Aí ele fala o seguinte, deixa eu ver aqui. Tentareis trazer toda essa gente às ideias mais sãs? Aí ele diz, seria trabalho perdido, e compreende-se por quê. A razão e o lado sério da doutrina não lhes interessa e é o que mais os contraria. Então, quer dizer, aí ele fala, né, dizer-lhes que prejudicariam a causa, enfim, ele continua, né, vale muito a pena ler Falsos Irmãos e Amigos Inábeis. Mas esse questionamento, né? Porque é nisso que a gente fica, assim, já que, né, nós temos que ser caridoso, fora da caridade não tem salvação, ser né, tolerante e tudo mais, mas é essa questão que Kardec traz, né? Tentar trazer essa gente, né, que a gente que está trabalhando contra. Seria trabalho perdido. E compreende-se porque a razão é o lado sério, e o lado sério da doutrina não lhes interessa. Então, não é um abandono, é uma tomada de consciência e um respeito nessa consideração. E que bom, né, Nádia, que você veja que está até em outras partes que Kardec reforça a mesma colocação, né? Eu acho que é muito importante isso, porque às vezes a gente entra num erro, num desânimo, porque não compreende o tempo das coisas, né? Isso prova, mais uma vez, Jussara, a coerência interna da codificação que o nosso querido Kardec outorgou como uma grande superior aula à humanidade. É a coerência interna da codificação, por isso que a codificação se sustenta e se mantém de pé diante de todos os questionamentos, de todas as agruras e de todos os ataques. Mas, enfim, é março 63, é isso que você falou? Março 63, é. Março 63. Obrigada. Falsos Irmãos, Amigos Inábeis. Essa mensagem é uma das minhas favoritas da Revista Espírita. Você veja, Falsos Irmãos e o que inábeis? Amigos Inábeis. E Amigos Inábeis. Aí você vê que coisa interessante. Ele aqui, nessa outra que eu lembrei, ele fala
de amigos. Primeiro ele fala zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Aqui ele fala de falsos irmãos. O zelo irrefletido não deixa de ser uma coisa contrária, falso. Amigos inábeis são os outros, os amigos imprudentes. Essa outra sua é de junho de que ano? A minha é de junho de 62. É interessante, né? Agora refletindo, né? Ai, meu Deus, como a gente tem que refletir nas coisas, né? Fazer um miudinho de tudo. Como ele chama de irmão o que é falso, e chama de amigo o que é inábil. O amigo já está dentro da doutrina espírita. Mas o outro que não está, e que é isso que ele diz, né? Que seria o trabalho perdido, esse ele chama de irmão. Exatamente. Que é mais ou menos aquela semente sobre a pedra, né? Na parábola. E aqui ele diz amigos imprudentes. E zelo, que é uma coisa que nós todos temos assim quase que como uma pedra de toque. Nós temos que ser zelosos pela pureza doutrinária, mas nós somos irrefletidos. Nós fazemos isso de uma forma sem reflexão, que é o norte para a nossa atuação. É a coerência interna, o Kardec realmente é. Por isso nós somos kardequetes, né, Jô? Com certeza, totalmente. Eu sou total. Mas, olha, então, a Carmen disse, coragem e fé, tudo em que necessitamos investir nestes tempos dificílimos que experimentamos, quando a dispersão causada pela simples sobrevivência e vigilância parece consumir todas as nossas forças. Obrigada pelo ânimo e envolvência da sua fala suave. Obrigada, Carmen, mas é bem isso mesmo, né? Olha, é o remar contra a maré, né? Talvez em outras épocas a gente tivesse tido a oportunidade de trilhar esse caminho de uma maneira um pouco mais suave, né? Mas como a gente perdeu tempo, e né, como eu costumo dizer, que essa questão de falar, sou trabalhador da última hora, falei, está equivocado, meu filho, nós estamos já nos últimos minutos. Então, na última hora ainda era um monte de minuto, agora a gente tem muito pouco e está querendo tirar o atraso. Então, não tem jeito, a coisa está difícil mesmo, né? Porque é o que você falou, nós temos que ficar aqui que nem aqueles, né? Que fica, como é que chama isso? Aquele que faz malabarismo. Eu não lembro a palavra em português para quem malabarismo mesmo? Não. O que mexe lá, tem que ficar lá com aquelas 3 bolas, né? Lidando com vida, com família, com profissão, com dificuldade, com pandemia, com espiritismo, com agressor do espiritismo, com tudo, né? Ao mesmo tempo. Então, não está fácil da gente conseguir manter essas bolinhas no ar, né? E parar todas de volta, né? Pois é. Então, agora... O que nos consola, eu acho, né, como eu te falei, né, a sensação de dever e de dever, né, porque é o caminho, então chega uma hora, sabe, quanto mais tempo a gente demorar, pior vai ficar. Né? Quando eu falei para vocês a respeito da forma direta que os espíritos têm falado conosco, a coisa de uns 5 anos aqui nos Estados Unidos, acho que está fazendo 5 anos agora em fevereiro mesmo. Divaldo veio fazer um trabalho aqui conosco e normalmente quando ele vem a gente procura ter uma reunião chamando só os trabalhadores mesmo, mais né, diretos dos grupos espíritas do país todo que possam estar presentes. Nessa reunião nós éramos um pouco menos de umas 100 pessoas, eu imagino, que vieram realmente, então, num ambiente que ele estava falando para os trabalhadores. E aqui, gente, 100 é bastante, tá? É bastante, tá? Aí, ele
no final foi uma sessão de conversas, perguntas e respostas, ele teve uma comunicação, uma psicofonia de Dr. Bezerra de Menezes, que a gente tem até a gravação por aí, mas eu posso até conseguir. Em que eu estava graças a Deus, eu estava sentada, senão acho que eu até caía. E assim, ó, pertinho aqui, né, de Divaldo, que Dr. Bezerra virou e falou para a gente: esta é a última oportunidade de vocês. Assim, falou com essas palavras que não dá para você ter, sabe, interpretar, entendeu? Ou dar margem para qualquer tipo de interpretação. Ele falou: é a última oportunidade de vocês. E tenho certeza que ele não estava falando só para aquele sem gato pingado, porque eu já disseminei isso bastante, né? Eu estou disseminando aqui para vocês também. Não era só para a gente, para todos nós que estamos aqui nessa mesma intenção, né? Nessa mesma busca, é para todos nós, entendeu? As questões, ou a gente se adapta, ou realmente nós vamos ter, como disse Jesus para Públio. Imagina só, Públio podia estar ali, aquele momento com Jesus, levou mais 5 séculos. Depois ele coroar realmente o trabalho, 15 séculos depois, no padre Manuel da Nóbrega, quando ele estava ali com Jesus. Imagina só. Então, quer dizer, os nossos processos podem dificultar muito se a gente não fizesse sacrifício extra desse momento, né? Por isso que não é fácil, né? Agora, sabe o que eu acho lindo, Carmen? Nessa hora, se a gente realmente conseguir calar o ego, essas coisas, essas bobagens que tem ainda dentro da gente, entendeu? É realmente um dar suporte para o outro. Porque vocês podem ter certeza, eu não me faço de rogada, não. Se eu tiver algum quiprocó aqui, uma coisa, um momento que seja daqueles mais difíceis, eu vou escrever para a Nádia e falar: Nádia, pelo amor de Deus, aciona teu grupo inteiro aí que eu preciso de prece. Entendeu? Eu preciso dos bons pensamentos, não vou me fazer de rogada, não. Entendeu? Então, que nem eu falo pro pessoal, às vezes, gente, quando precisa de ajuda, eu falo: passa aqui o nome que eu vou na minha ladainha com o doutor Bezerra, que o doutor Bezerra já está até me atendendo de tanto estar cansado que eu canso as orelhas dele. Então, Nádia, essa questão é muito importante, esse espírito de comunidade, sabe? A gente também, de uma certa forma, nem endeusar, nem desvalorizar o outro, porque, na verdade, nós estamos tudo mesmo igualzinho. Aqui, sabe, a Leila estava falando antes de Hermínio Miranda, né, que eu gosto. Ai, muito. Que maravilha. Admiro demais Hermínio Miranda. Tive a felicidade de falar com ele daqui dos Estados Unidos umas 2, 3 vezes. Você sabe que ele acompanhava a revista Cultura Espírita. Pois é. Eu mandava para ele acompanhava e gostava muito. E tem no livro dele lá, que eu não vou lembrar direito qual, talvez seja na Diversidade dos Carismas ou algum outro aí, que ele fala. Eu lembro quando eu li isso, me deu uma tristeza. Mas tem umas verdades que a gente tem que saber, né? Que ele fala que a nossa evolução é tão lenta. É que essa história da gente querer saber o que foi ontem não precisa ir longe. Olha para você no espelho hoje que você já sabe o que você foi ontem, né? Que é muito lenta, né? Então a gente está até achando aqui que está fazendo, né, um negócio todo, mas enfim, né? Está na hora de a gente apressar um pouco esse passo, né? Sair de progressão aritmética para progressão geométrica, né? Mas vamos fazer assim, né? Isso, exato. Jussara, então nós temos aqui uma outra participação da Carmen. Ela diz: lembrando dos recursos de terceiros, colocou entre aspas, os recursos de terceiros. Espera aí que já entrou mais coisa aqui. Porque aí deslocou, pera só um instante. Eu estou achando aqui. Lembrando dos recursos de terceiros, ouvimos pedaços de conversa, passando por nós, trechos de leitura não específica, que se encaixam tão bem na problemática que vivenciamos, que parecem acaso, aspas, luminosos ou luminoso, a mostrar a direção.
Sabe que, Carmen, essa é aquela mensagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que, se eu não me engano, no item da mensagem é 8, eu não lembro qual capítulo. Acho que é na questão das preces, né? Quando fala que aquele homem que estava perdido no deserto, né? Quase morrendo, não sei o quê, perecendo, aí ele pode, né? Elevar o pensamento, orar a Deus. E aí, de repente, ele levanta e segue na direção à esquerda e encontra lá o oásis e se sara, né? E se sacia a sede e sobrevive. Aí a mensagem, né, os espíritos falam, né? Se ele tiver realmente fé, ele vai falar: puxa, obrigado, amigos espirituais, porque vocês me orientaram, né, vieram em meu auxílio no momento de necessidade e eu pude achar o caminho para a minha salvação aí da água. Se ele não tem essa fé toda, ele vai dizer: nossa, olha que maravilha que eu sou, que beleza, né? Meu faro me levou para o lugar certo, não é? A gente faz isso o tempo todo sem perceber a providência divina. Eu costumo dizer também, né? Quer dizer, eu falo essas coisas para mim mesma, né, gente? Eu compartilho, né? Não é que eu estou falando para ninguém, estou compartilhando. Que às vezes a gente reclama dos 20% de coisa ruim, difícil que acontece com a gente, não vendo que eles tiraram 80% do nosso caminho. Tem um livro, eu gosto também daquele autor, não sei se vocês já leram o Yogananda, né, a autobiografia de um yogi. E eu acho que é nesse livro do Yogananda, não é nos outros que vêm depois, que ele conta a história de um yogi bem superior, né? Tudo bem, né? Uma coisa extremista de yogi, mas eu acho que o caso ele é muito pertinente. Diz que eles estavam lá num grupo, numa montanha, na meditação, se eu me lembro bem, e aí ele chegou com uma tocha e queimou um braço de um discípulo que estava ali. E todo mundo ficou, né, abismado com aquilo, com aquela coisa que aconteceu, como é que ele vai, pega uma tocha e vai queimar o braço do outro. Aí esse yogi, que já nem se alimentava mais, de não tão superior que ele era, disse o seguinte, que estava lá, de acordo com a terminologia que eles usam, né, no karma dele, que ele iria morrer queimado. Mas devido ao progresso que ele já realizou, no momento, só queimar o bracinho dele, ele já não precisa mais passar por nada. Temos um caso similar no livro de André Luiz, quando ele está lá no departamento de reencarnação, acho que é no Missionários da Luz, que tem um homem que assassinou um outro já há mais de 100 anos, e agora ele ia reencarnar, né, a espada que te fere, a espada será ferida, e reencarnar com problemas, com propensões no sistema gástrico, que poderiam gerar uma gastrite tão violenta a ponto de levar a hemorragias. Mas aí eles diziam: olha, eu estou usando as minhas palavras, tá? Dentro do meu entendimento. Você vai reencarnar com essa propensão. Mas só vai acontecer isso se você desviar de um caminho que não necessariamente precisa te levar a esse tipo de resgate. Ou seja, você quer resgatar pelo amor ou pela dor? Né? Então é essa situação aqui, né, que a gente está. Eu não sei nem por que eu tomei esse afluente, gente, já me perdi aqui. Eu não sei, talvez você esteja falando do Silvério, não sei. É do Silvério, isso mesmo, do Silvério. Então, você veja, né? Quer dizer, essas oportunidades, elas vão chegando para a gente, então, essa questão da assistência espiritual, né? Dos recursos que vêm dos terceiros, e que às vezes, que nem a gente diz, de uma maneira muito ingrata, a gente fala, né? Como tem na mensagem mesmo, até das pegadas na areia, que fala: mas Jesus, quando eu estava precisando, você não estava do meu lado, ele estava te segurando no colo, né? Então, que a gente tem esse reflexo. Então, eu acho que essa questão, o ponto de gratidão,
de realmente procurar nos abrirmos mais a essa sintonia, começar a prestar um pouco mais de atenção nas pequenas coisas que nos chegam, que acontecem no dia a dia, que é tudo bênção divina e que a gente não está vendo, sem falar das coisas óbvias, né? Que é acordar, respirar, né? Enfim, falando de pequenas coisas mesmo que às vezes nos chegam. Hoje eu tenho que confessar, eu teve umas ocorrências aqui que me deixaram assim tristinha. E eu aqui pensando, ai meu Deus, eu preciso me inspirar aqui para a nossa palestra. Olha, não deu 5 minutos, me chegou uma notícia tão feliz, mas tão feliz com fotografia e tudo, de uns livros que lá do Conselho Espírita Internacional nós fizemos uma iniciativa de distribuir 5.000 livros para esses países latino-americanos que têm literatura em espanhol, mas não tem dinheiro para comprar. E tinha um aí que a gente estava lutando há 1 mês para chegar, a alfândega pegou, exigiu mais dinheiro da gente, não queria entregar de jeito nenhum, e chegou hoje, e a pessoa foi lá, abriu as caixas, tirou os livros, tirou a fotografia e me mandou 10 minutos depois da minha oração. E uns 15 antes de eu entrar aqui nas palestras com vocês. Então, como é que a gente não vai ver isso como não sendo um acréscimo de misericórdia, uma providência divina? Eu já não olho mais essas coisas, não vendo, não tendo a... Às vezes, talvez ele deve até chegar para mim e falar, escuta, não precisa me agradecer não, isso foi seu mesmo. Mas por via das dúvidas, a gente vai agradecendo, né? Vai agradecendo. Pois é. Você sabe que eu costumo falar, porque o que aconteceu, isso é seu relato, é a compensação, né? E eu costumo dizer que a compensação guarda categoria de lei no universo. Se você pensa, por exemplo, que os animais e os nossos corpos reencarnados lá como esquimós, ou os animais de lá, ou nós aqui em países tropicais, você veja que tudo há compensação aí. As aves têm plumagem, o urso tem outro recurso, um tem garra, o outro, enfim, tudo é compensação, é uma lei de compensações no universo, e você também foi alvo da compensação do plano espiritual, compensou agora todo o seu esforço e você teve essa alegria que nós partilhamos distribuindo os livros aqui para os países latinos que são também pobres, né? E se veja, só uma parte nessa situação. Sim, querida. A gente pode analisar também de outra maneira. Às vezes não se trata nem exatamente, vamos dizer, somente da minha necessidade ou do meu mérito, mas aí eu estou falando para ele, gente, preciso estar num bom estado de ânimo, uma palestra tão bonita, tudo tão bonito. As pessoas que vão estar escutando merecem isso. Então, às vezes, não é nem só pela gente, mas é pelas pessoas que vão estar sintonizando, pela semente que vai gerar no depois também. Então, não é nem só da gente, mas também de tudo o que significa que poderia estar, né? A diferença de você falar, né? Realmente com... Enfim, com todo o teu potencial e não afetado eventualmente, né? Mas eu sempre gosto de ver por esse lado também. Às vezes não é só que é o mérito da gente, não. A gente às vezes até nem merece, mas a turma que está lá... Mas é pela consequência. Exatamente. Aí eles dão um jeito, né? Dão uma injeção de ânimo aqui. E a nossa doutrina é consequencialista, né? O evangelho é consequencialista. Olha, por falar em beleza e estar bem para fazer o trabalho aqui lindo que você fez, o Jorge Pio disse assim, belíssima apresentação, muito a meditar. Infelizmente, precisarei sair, mas saibam que irei oportunamente rever tudo e meditar. Um beijo para você, Jorge. Um beijo, Jorge. Isso. A Carmen, aqui, diz o seguinte, Nádia, queria dividir algo de que me dei conta só ontem, que a indignação deve ser evitada. Caiu meu queixo, porque, como animal exageradamente político, achava que a indignação era uma maneira cidadã de me expressar para reagir aos acontecimentos ao redor. Esta é a Carmen.
Carmen, é tão difícil, né? Nós não podemos negar a nossa natureza, né? Eu constantemente gosto de lembrar isso, até para mim mesma, né? Quando eu estou falando, não é só para os outros, é para eu escutar também. Porque nós ainda fazemos parte da terceira categoria dos espíritos, que só para deixar claro é a última, né? Então, né, não precisa nem chamar de espírito inferior, né? A terceira é a última, lá no final, no primeiro degrau da escada. Então, que ótimo que nós já temos todo esse entendimento, essa consciência, esses ideais nobres, mas não dá para imaginar que a gente vai ver, ou vai no dia seguinte olhar, acordar e se encontrar espírito iluminado, com aura e tudo lá brilhando, né? Então, isso não é para dizer que é de novo, para a gente ficar acomodado. Não, não, né? Porque né, eu brinco também, né? Aquela frase lá, pau que nasce torto, morre torto, no espiritismo, isso não existe, né? Não. Não existe esse negócio. Então, eu posso estar torta, mas alguma hora eu vou melhorar. Agora, é um processo, sabe? E vão ter coisas que nós vamos estar mais sensíveis. Às vezes, até se tivesse um bom psicólogo aqui, que não é meu caso, né? Vamos ver se Joana de hoje me inspira aqui. É aquela questão do espelho, né? Do reflexo. Às vezes, a gente se indigna mais nas áreas que mais nós nos desviamos, né? Quem sabe o teu caso não foi também no poder, na política, e hoje, né? Por uma questão de mecanismo de defesa, até para não se deixar envolver nos mesmos padrões, a gente já tem esse senso um pouco mais desperto, né? Mas é isso, pelo menos hoje, o que já é bom é que a gente já se dá conta, né? Então, como o seu comentário aqui, você já se deu conta, né, Carmen, de que, puxa, isso não é um comportamento que eu gostaria de ter, não é algo que vai te fazer bem, não faz bem para você, não faz bem para o seu redor, né? Mas ainda faz parte da nossa natureza humana, não tem jeito, né? Olha, eu também queria fazer uns comentários, mas eu vou falar com a Hilda, que a Hilda aqui está solicitando, se possível, eu gostaria de falar também. Na verdade, só eu falei até agora, mas você fala, Hilda, rapidamente, tá? Rapidamente. Sim, sim, sempre é rápido. Mas é duas coisas. Primeira, eu queria saber, para rever essa palestra, porque ela tem que ser revista novamente e gravada no nosso interior. Eu vou no portal do YouTube ou vou no Google, no Chrome, para poder assistir? Isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Um Eu não consegui... Um momentinho que a Fátima vai responder a você completissimamente. A segunda coisa, por favor, querida. A segunda é o seguinte, os artistas, especialmente os bons músicos, são sensíveis à percepção do que acontece no momento que a gente está vivendo, e eu queria só assim, colocar uma pequena letra, olha que interessante, da Marisa Monte. Ela fala assim, quando você pensa que está tudo errado e negativo, e que ainda vai piorar, para todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício para melhorar. Aí lá vem o sol. O que é o sol, né? Não é simplesmente aquele sol amigo que está lá fora, mas aquela mão amiga, aquela palavra, aquela página, aquela música, até uma música mesmo sem ser espírita, né? Para derreter as nuvens negras para iluminar o fim do túnel e a luz do céu para inspirar os seus desejos. Então, eu vejo nessa letra dessa música exatamente o que a gente estava falando, né? Quando eu dei conta dessa letra, eu falei, gente, essas pessoas captam o que a providência quer falar a muitas pessoas e que muitas pessoas ainda nem conhecem a doutrina, mas que tem como espírito imortal, ele tem possibilidade de entender através de uma música, de uma letra de uma música. Não é isso? É bom que sai... As línguas de fogo estão por toda parte. Não é? Isso. É impressionante, né? Muito Isso. bom. Obrigada. Obrigada, Hilda. Obrigada, Hilda. Obrigada pelo teu carinho, pela tua voz, que é tão boa de ouvir.
você não queira saber o bem que faz. É verdade, é E verdade. obrigada, viu? Não esquece Obrigada, querida. do meu pedido, como é que eu faço para rever, tá? Isso, a Fátima vai dar essa informação agora com precisão. Fátima, você está aí? Sim, as nossas exposições elas ficam disponíveis no canal do YouTube, que é o Portal ICEB, a partir de amanhã, na data limite de terça-feira. Obrigada, Ok? viu? Obrigada. Ok, Hilda. Por Tá nada. bom. Eu vou estar colocando através do WhatsApp também o link do portal, tudo direitinho para que vocês possam estar acessando de forma mais rápida e prática. É porque Isso. eu tentei entrar agora e não consegui ver das outras semanas, por isso que Tá eu estou bom. perguntando, entendeu? Tá ok. Isso. Agora, ô, Ju, olha só. A Carmen está dizendo: vou ter que parar de ver televisão e ler jornal. Eu já parei, viu, Carmen? Olha, naquele livro que eu te falei, do Yogananda, esse yogi muito evoluído, ele fala que a gente não devia nem ler jornal, sabe? Porque você trazer ou então, que nem eu falo, ou ler o jornal, ou ver o jornal da noite, né, que eu chamo de Má Notícias 11. Você vai ler vai assistir o jornal das 8, das 9, das 11, sei lá, aqui a gente tem também tudo quanto é horário, né? Você dorme com aquela carga né, de coisas negativas, aí no final eles botam um videozinho de um gatinho, né, para fazer Amenizar. para amenizar um pouco a situação, né, alguma coisa engraçadinha assim. Porque ele fala da questão da gente sintonizar com o lixo, né? Criar esse lixo mental, que não é tão fácil a gente tirar. Então, aí a sabedoria de a gente conseguir se manter informado, mas não se deixar entrar num processo de, né, acumular esse lixo mental que não é tão fácil da gente eliminar depois, né? Então, não sei se é uma questão só de ler o jornal, não. Ou de ver TV. A gente se encharca, a gente fica encharcado disso, né? É melhor a gente talvez ir ler livro espírita, Exatamente. assistir um documentário. Tem tanto documentário bom, né, na televisão. Por outro lado, é interessante também nós nos mantermos algo informados para nós, porque, inclusive, todo mundo tem que votar, todo mundo tem que estar mais ou menos sabendo em que barco está e para onde estão querendo levar o barco. Mas não ficarmos nos encharcando disso, levantando as hipóteses e acompanhando isso, pegando detalhes. A gente se envolve nesse nível e isso não é bom para nós, né? Para o nosso projeto evolutivo. Você falou na Joana, o lixo mental é uma expressão da Joana de Ângeles, nossa querida, né? O André Luiz também fala sobre isso, também com essa expressão, e a Teresa Costa nos diz assim: a espiritualidade superior, acho que Joana de Ângeles diz, aspas, por trás do caos aparente há uma ordem impecável. Aliás, a Teresa coloca isso no e-mail dela e no WhatsApp dela. A gente sabe disso aqui de cor. Por trás do caos aparente, há uma ordem impecável. Só tem um probleminha nisso, eu não vou aqui dizer o que Joana de Ângeles está falando, né? Mas tudo, como a gente tem assim, a grande habilidade de distorcer, né, os grandes ensinamentos, é a gente tomar um pouco de cuidado de não ficar num comodismo, né? De ficar só Deus escreve certo por linha torta, né? A linha está torta porque Deus está botando tudo reto e a gente está indo lá fazendo o nosso esforço para entortar, né? Então, sem dúvida alguma, né, como fala Bittencourt Sampaio na sua mensagem, Jesus está no leme, as coisas vão caminhar, a gente não pode parar o progresso, mas a gente atrasa o progresso, atrapalha o progresso.
né? Eu, até para dizer para vocês, às vezes, sabe aquela frase que às vezes a gente aqui, o espírita costuma dizer, não aconteceu ainda porque não era tempo, ai meu Deus, aí meu sangue italiano borbulha, sabe? Porque eu sou Jussara Prete Korngold, né? Eu falo, meu sangue italiano borbulha. Porque eu falo, isso é comodismo, né? Porque os espíritos chega uma hora que eles até tiram a gente da jogada se a gente estiver atrapalhando tanto. Então, é só tomar um cuidado que, né, nesse sentido de não dizer, não, tudo bem, como numa mentalidade infantil, né, de, eu faço bagunça na casa, depois minha mãe vem e arruma, né? Então, não é isso, né, que Joana está dizendo, né? Tem uma hora que é a hora do basta, né? Então, que Deus deixa, aí vem, a gente, por exemplo, é o que nós temos falado até em relação a essa pandemia, né? Estávamos aqui nos lambuzando com a nossa liberdade, né? Aí chegou o momento que Deus falou, agora está na hora de passar um corretivo lá para as crianças, né? Então, qual o corretivo mais suave que eu posso mandar, que até como o Dr. Bezerra fala numa mensagem através de Divaldo, né, que não seja exatamente uma terceira guerra mundial. Eu mando uma pandemia. Pandemiazinha. Pandemiazinha para ver se a gente, né, parava, refletia, ficava em casa, mudava os padrões, resetava, né, também, porque a gente teve que resetar, né? Eu fazia alguma coisa que era só assim, não ia, agora eu tenho que aprender um outro caminho. Então, só isso, né? Mas sem dúvida alguma, né? Então, vamos contribuir para a obra e não atrasar essa obra, né? Exatamente. O Paulo de Filipe voltou para nos dizer o seguinte, Jussara, Kardec também nos adverte para quais reuniões nós participamos, ou de que reuniões nós participamos e com quem. E também devemos nos questionar sobre as nossas intenções ao participar de reuniões. O que estamos querendo? Estamos em nome de quem nesses momentos? É aquele famoso pensamento, né? Eu estou aqui para servir Jesus ou para me servir de Jesus, né? Então, essa é uma resposta, né, que nós vamos ter que dar a nós mesmos, né? E que vai fazer toda a diferença, inclusive no campo da associação mental, do auxílio, né, do apoio, do suporte dos benfeitores, quando a gente está não só como no meu caso hoje, que estou aqui conduzindo essa reunião com vocês, mas até da participação, né? Porque quem está participando também é aquela coisa, todo mundo está aqui no livre-arbítrio, né? Agora, como é que você está participando? Você está participando realmente de mente e alma ou está aí, né? Como às vezes a gente estando em casa sempre tem aquela coisa, né, de dá para olhar aqui um celular, dá não sei o quê, ou a família chega e fala. Então, quer dizer, a gente, para realmente fazer uma sintonia, né, e poder, né, saborear verdadeiramente o banquete espiritual que eles nos oferecem, há necessidade de a gente ter esses critérios, né? Então, sem dúvida alguma, o critério de onde participar, com quem participar, a sua forma de se colocar. Às vezes é até melhor, se for o caso, participar de menos, se está cansado, mas fazer com qualidade, né? Eu sempre fui partidária do qualidade, né? Não adianta a gente falar, eu assisto 20 lives por semana. Se eu te perguntar o nome de uma delas, qual é o nome da palestra que o cara fez lá naquela live, a pessoa não sabe. Né? Ou então, que nem às vezes eu costumo brincar, se um dia você quiser me ofender muito, como palestrante, você falar, eu ri tanto numa palestra da Jussara, a Jussara me fez tremer, me fez chorar porque ela tremia a voz, sabe? Nossa, isso vai me deixar ofendida, né? Porque às vezes você escuta isso, o cara fala, não sei nem o que ele falou, mas eu ri tanto na palestra. Gente, isso é que eu quero ouvir de uma palestra espírita. Se um dia acontecer isso comigo, você chega para mim e fala, sabe, você está obsediada, sai de cena. Entendeu? Exatamente isso. Bom, nós não temos aqui mais participações, mas eu queria fazer 2 comentários a respeito de 2 figuras
espetaculares que você mencionou. Você, claro, você fez aqui, pensou alguns pilares de um panteão de figuras exponenciais na história da humanidade e em contribuições para a humanidade. Mas eu vou pegar aqui só duas, porque me suscitaram duas lembranças. Você mencionou o Lincoln, né? O Abraham Lincoln, e atribui-se a ele, é porque isso se encaixa, esses comportamentos se encaixam na proposta que você traz, e porque você também destacou uma espécie de perfil de competências que nós vamos adquirindo na medida em que vamos nos esforçando para desenvolvermos essa fidelidade a Jesus, né? Ao Evangelho e à doutrina espírita. Então, atribui-se ao Abraham Lincoln que ele estava na carruagem numa noite escura e muito chuvosa. E, de repente, ele pediu ao cocheiro para parar, saiu embaixo de chuva, foi lá e soltou um animal que tinha ficado preso naquela cerca que eu entendi como sendo de arame farpado, mas qualquer que tenha sido o material, estava prendendo um animal. Soltou o animal foi embora, feliz da vida, claro, e ele voltou encharcado para a carruagem, e o cocheiro perguntou: presidente, mas por que o senhor fez isso? O senhor está todo molhado? Ele falou assim: eu fiz isso por egoísmo. Se eu não tivesse feito, eu não ia dormir bem esta noite. Né? Isso aqui é uma fidelidade ao outro, seja quem for. Isso é muito grande, né, para um ser. Né? Se ele fez ou não, a história é muito linda, né? E revela um perfil de sensibilidade, de grandeza espiritual, de identidade com o outro, seja em que nível esteja o outro. Eu acho isso muito, muito lindo. E o outro que você mencionou é o Mandela. O Mandela, ele ficou preso 29 anos, talvez, pode ser que eu esteja errado quanto aos anos, mas pelo menos uns 29 anos ele ficou preso em uma cela. Em 27, obrigada, Carmen. Ele ficou 27 anos preso em uma cela. Eu acho que a cela tinha 1,60 de altura e parece que o Mandela tinha 1,80 ou 1,90 de altura. Ele era um homem alto e ficou preso nesses 27 anos nessa cela. Quando ele foi eleito presidente, nós conhecemos essa parte da história, ele foi eleito presidente e, naturalmente, fizeram aquele jantar, não é isso? Para saudar o novo presidente e tudo. Naturalmente, nós sabemos que todos os lugares são reservados, até por protocolos, né, na diplomacia, são reservados. E o Mandela convidou para sentar, até tinha a história dos filhos do Zebedeu, para sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo dele. Eram os dois carcereiros dele durante décadas. A grandeza desse gesto é inestimável. Como é que nós podemos imaginar o sofrimento desse homem, fisicamente, por causa da altura e tudo, e também porque, sem ter feito absolutamente nada que agredisse a humanidade, ainda que fosse um ser, ele ficou lá 27 anos preso. E quando ele volta ao cenário, no mais alto posto daquele país que o fez, que o tornou obrigado a viver isso, ele chamou os dois carcereiros. Eu acho isso de uma grandeza excepcional e de uma fidelidade à postura dele, né? A cosmovisão, o seu estar no mundo e as suas crenças no ser humano, porque ele não perdeu
a crença, a confiança no ser humano. Perdi aqui um tempo para falar demais, mas eu me emociono muito com essas coisas que você me oportunizou a comentar. Eu conheci ele pessoalmente, o Mandela. Opa! E o Lincoln, eu tenho uma paixão com o Lincoln também. Eu também. Desde menina, né? Ele é o responsável espiritual aqui pelos Estados Unidos. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte: não estou eu destruindo os meus inimigos isso. Quando eu os transformo em amigos. Em amigos, adoro isso também. Gente, eu acho isso uma coisa... Eu tenho uma paixão com esse homem. Eu também tenho. Que é impressionante, é o grande benfeitor aqui, realmente, também do movimento espírita nos Estados Unidos. Enfim, né, você vê a grandiosidade de alma, né, e que nem diz, né, não foi nem exatamente assim, principalmente no seu tempo, absolutamente não apreciado, né? Exatamente. E até hoje ainda tem pessoas que tentam difamar, né, a sua presença, aquela coisa toda. Mas são esses espíritos extraordinários que já tivemos muitos, né, que como você disse, né, Nádia, se fôssemos citar alguns deles, né, que acabam sendo, assim, aqueles que nos inspiram ao trabalho. Eu gostaria também então, de novamente agradecer a todos vocês a atenção ao convite dessa nossa querida professora. E a todos esses amigos espirituais que nos inspiraram, especialmente Joana de Ângeles, que tem nos inspirado também para esse trabalho. E agradecer também ao ICEB, ao professor César Reis, a quem devemos um grande incentivo e grande ajuda para a continuidade do movimento espírita em inglês nos Estados Unidos, que estará para sempre em nossos corações e nossa gratidão. E a tantos outros, né? O nosso querido Divaldo, que incansavelmente segue sendo esse exemplo, essa luz, né? A voz poderosa daquele que hoje está calado, mas que nos fala tão forte aos corações, que é o nosso querido Raul Teixeira, e tantos outros que têm sido assim um grande incentivo para que nós também, como eles, saibamos aceitar, né, o nosso cálice e seguir confiantes e felizes, porque agora já estamos despertos e aceitando as tarefas humildes que sejam de seguirmos como fiéis servidores, sejamos fiéis ao nosso comprometimento, porque nos comprometemos a seguirmos nessa trilha, nessa jornada. E deixo meu beijo aqui para vocês. Eu queria também agradecer. Eu posso agradecer? Sim, Cláudia. O que eu não sei aonde vocês escrevem, eu sou um pouquinho tenho um problema. Mas eu queria agradecer muito. Adorei, Sherry. Adorei. Eu precisava de ouvir isso hoje. Todos nós. Que bom, Cláudia, eu estou com uma saudade de você, meu Deus. Eu também. Ai, meu Deus. Eu estou muito emocionada. Me fez muito bem. Cláudia, é sincronicidade a nosso serviço. Era disso que eu queria falar quando eu escrevia os pedaços de coisas que a gente ouve. Só que isso é uma palestra inteira que a gente precisava muito ouvir. Eu precisava. É o momento que é questão na vida, etc. E também aquilo que estamos vivendo no movimento espírita francês também. Eu acho que eu precisava enormemente de ouvir tudo que ela falou, todos os comentários de vocês, tudo. Isso me fez um bem enorme.
Eu não tenho nada a acrescentar. Está tudo perfeito. É isso que eu precisava. Então, até breve em Paris, então. Até breve. Eu não vejo a hora de pegar minha malinha e chegar na minha terra. Até breve em Paris. Jussara, e ela se mudou, viu? Agora a gente vai para outro lugar, para outro apartamento. Eu estou a 20 quilômetros de Paris, mas é a 50 metros do trem. Então, é um pouquinho de esforço, mas é muito agradável na minha casa. Eu vou ter que respirar o ar aí da região, mas que esforço que vou estar fazendo para isso. Esforço. É muito simples, eu não tenho nada de... Eu sou muito simples. Mas eu estou muito feliz aqui, muito feliz. Estou com muitos projetos. Antes da grande viagem, eu tenho muitos projetos. Por isso, daqui a pouco, essa semana, tudo vai ser, no máximo semana que vem, eu vou te telefonar, que eu quero para dizer umas certas coisas que eu queria, fazer umas propostas, que há 11 anos um espírito me pediu, e eu até agora não consegui. Então, você que agora tem que resolver esse problema. Vou parar tudo para você. Agora. Mas você vai conseguir agora, com Jussara, você vai conseguir. Ela tem agora os caminhos. Ela tem os caminhos, as possibilidades. Voilà. É isso que eu espero. Vamos para frente. E o Espírito Charles vai nos ajudar. Ele que deu a ideia, ele que assuma também nas inspirações diretas. Bem diretas. Então é isso, eu não quero monopolizar a palavra. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Cláudia, querida. Eu ainda vou te repassar, Jussara, aqui uns recadinhos aqui no chat, tá? A Hilda, ela precisou sair, mas ela disse: amigos e Jussara, precisarei sair, mas agradeço muito a companhia de todos, as palavras, muitos esclarecimentos, desejando a todos final de semana de muita paz e bem. Essa foi a Hilda. Agora, a Leila Leonardo, nossa querida irmã, que está lá em Santa Catarina agora. Gratidão imensa, Jussara. Acompanhei com atenção, muitas vezes sem imagem, para conseguir ouvir quando o som sumia. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, diz-nos Jesus. Preciso sair agora. Um grande abraço em cada amiga, amigo presente. Votos de saúde, alegria e paz. Que bom, que bom. Pois é, a nossa querida. Antes de nós fazermos nossa prece, eu vou pedir a todos que fiquem um pouco depois da prece, porque nós temos importantes informações sobre aqui a sequência de trabalhos no ICEB. Por favor, mas nós agora vamos fazer uma prece juntos, unindo nossos corações na direção do coração de Jesus. Se alguém não tiver mais nenhuma outra observaçãozinha para fazer, observaçãozinha carinhoso, né? Eu tenho. A gente podia envolver a nossa querida Cláudia, porque eu acho que ela está querendo. Mas nós vamos fazer isso. Conjunto aqui. Vamos. Então, agradecendo mais uma vez a nossa querida Jussara, essa presença doce, essa palavra doce, sábia, lúcida, para nos envolver e fazer, como eu disse antes a ela, uma linda tarde para nós no ICEB. Eu sabia que ia acontecer isso e, claro, ela confirmou, sempre confirma isso. Então, mestre querido, eis-nos aqui mais uma vez, os que escolhemos te seguir, agora reunidos em teu nome aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, rogando-te, Jesus, que ilumine a nossa querida Jussara Korngold. Tem tantas atividades, tantas responsabilidades, a nossa querida irmã. Estará agora, não só genericamente, mas muito particularmente, em nossas orações, pela responsabilidade que ela carrega sobre esses ombros generosos, que ela oferece como lenitivo e amparo a todos os que precisam fisicamente
ou à distância dessa nossa amiga querida. Nós te rogamos, mestre querido, portanto, que abençoes a nossa querida Jussara, todas as suas atividades, todas as instituições às quais ela oferece o seu contributo especial e grandioso. Mas nós também queremos recomendar ao teu coração, mestre amado, não só a nossa querida Cláudia Bonmartin, que também está aqui conosco neste instante, tão emocionada como nós estamos, com as lembranças, as palavras, as situações, as comovências, os chamados do teu coração para o nosso mestre. Os nossos, ainda pequeninos, dirigem-se agora ao teu, não só para te pedir essa assistência amorosa, a proteção segura para a nossa Cláudia Bonmartin, mas para todos aqueles que em ambos os planos de existência, no mundo, em ambos os planos de existência, estão atravessando duras situações e lições também desafiadoras. Nós te pedimos em especial, mestre, fluidos de equilíbrio, fluidos de saúde, por sobre o nosso querido César Soares dos Reis, que em breve estará conosco. Vibramos para isso. E vibramos para o mesmo fim, para o restabelecimento pronto, total, de José Henrique Rubim e de Jorge Cerqueira. E ainda, mestre, nós te rogamos que em toda parte do mundo tu abençoes, fortaleças e envolvas em magnetismo poderoso todos os profissionais que estão agora na linha de frente do combate a esta situação, a este desafio que tu anunciaste para todos nós, em todos os quadrantes da Terra, em todas as situações, todos esses profissionais que se entregam a esse trabalho nobre, recebam neste instante não só as nossas vibrações de amor, de fraternidade e solidariedade, mas, sobretudo, Jesus, recebam de tua mão agora a bênção por sobre esse trabalho grandioso. Como recebe essa bênção? O ICEB, a Federação Espírita dos Estados Unidos, e todas as instituições que trabalham no bem, espíritas ou não. Graças te damos, mestre amado, por toda a nossa segurança, por toda a amorosidade com que tu nos tens envolvido e com todas as bênçãos com que tens pavimentado todos os nossos caminhos, a caminho do teu coração, da luz e da paz. Nós te agradecemos, mestre, sob as graças de Deus, hoje e sempre. Assim seja.